Maria Teresa, Mariinha, Tuninha, Zé da Gaita e tantos outros personagens constroem a história de Mata Doce. Para pensar a narrativa de Luciane Aparecida, o X da Questão recebe o professor da UESB, Anísio Assis. Vamos conferir. Eu sou Anísio Assis Filho, professor de literatura, lotado no Departamento de Ciências Humanas e Letras e pertencente à área de estudos literários. Mata Doce é uma narrativa de memórias, né? Uma narrativa de mulheres negras, do interior de um interior, e um romance que vai contar histórias de pequenas tragédias, mas também de grandes encontros e de algumas formas de estar no mundo contra tudo que ele é adverso, né? Já que a gente vive uma sociedade que é uma sociedade patriarcal, que coloca a mulher como se fosse um algoz dessa sociedade. E Mata Doce é justamente uma resposta dessas mulheres pela memória da Maria Teresa, que vira filhinha Mata-Boi, que vai recuperar essas memórias desse lugar fictício que é o Lajedo de Mata Doce. A sua história de mulher negra, mas também a história das mães, né? Pelo fato dela ser filha adotiva de duas mulheres, uma mulher cis e uma mulher travesti. Então, Mata Doce é isso, ele traz essa narrativa dessas memórias. E nessas narrativas, claro, vai estar ali sendo colocado a luta pela terra, na terra, né? Que é uma coisa diferente que a gente não viu na literatura anterior. E também o fato de ser uma literatura negro-brasileira. Histórias de pessoas negras que estão sendo contadas por uma mulher negra, que é a Luciane Aparecida, né, uma autora do interior da Bahia. Eu costumo dizer assim, né, a ideia do interior é algo bem propício para ela, porque ela está num distrito de uma cidade que já é interiorana. Então a gente destaca como os temas dessa narrativa de Mata Doce justamente esse trabalho que ela faz para poder tematizar a luta pela terra na terra, seria um direito que os povos que foram trazidos da África para o Brasil, os povos negros, recuperaram esse direito que herderam, o espaço do feminino na sociedade brasileira, e um feminino aqui, feminino negro, né? Pensando como é que a mulher negra que tem que lutar muito mais do que as mulheres brancas poder conquistarem seu espaço, e quando você está numa sociedade patriarcal, em que o poder da força, da violência se impõe, a necessidade de ter muito mais força para poder vencer essas barreiras. Tem-se ali também a discussão dessa ancestralidade, né, desse tempo que está o tempo todo circular, retomando o que foi vivido e dando importância a ele, mesmo no tempo das dores, das violências, das perdas, e uma narrativa que alimenta uma possibilidade de mudanças, né? A mudança ela tá para todos, e mesmo aqueles que têm uma dificuldade em alcançá-la, de não deixar que essa conquista ela se perca, apesar de todas as dores, apesar de todas as violências, de tudo aquilo que vai de contra essas questões. Aí você tem então a discussão da terra pela terra, da ancestralidade, da questões ligadas à religião, as religiões também. Como eu falei há pouco, né, a questão do fato de ter uma filha adotada por duas mulheres, então é um outro núcleo familiar que está sendo posto para ser observado, e é uma história que vai dialogando com a tradição. A literatura brasileira, não é de hoje, que sempre trouxe temáticas e textos que vão abordar essa luta, né? Como o trabalho, agora diferente é que antes era o trabalhador para ser respeitado por seu trabalho, agora é o trabalhador, ou melhor, uma trabalhadora, que pela educação, pela formação, que é outro tema que também é trabalhado, né, que já que tem lá a presença das mães que se preocupam em dar uma formação para ela, e que ela na literatura também vai reconquistando esse espaço, né, que ela é leitora da Maria Firmino Reis, com Úrsula. Então, assim, esse tema aqui não é novo na literatura, mas se renova por conta dessa noção de que agora é uma mulher negra que luta não só pelo respeito do seu trabalho, mas também pela propriedade da sua terra. A mensagem que eu deixo para os estudantes é assim, claro, né, é uma leitura que é uma requisição, né, é um requisito para você fazer vestibular na universidade,
Mas, antes de mais nada, é também a oportunidade de você, ao ler a obra e ao estudar essa obra, também de você se ver nessa região, ou pelo menos relembrando coisas que são próprias de quem está aqui. Aqueles que virão de fora fazer o nosso vestibular, que possam também perceber da necessidade de fazer um reconhecimento dos aspectos que nos compõem, que compõem essa micro-região, onde estão Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. Já que a obra é escrita por uma autora baiana, aqui do interior, que está ali em Jaguaquara, no distrito do Charco, que é bem vizinha daqui do campo de Jequié. Então, antes de mais nada, uma leitura que quem vai ler vai ver as suas histórias, né? Lembrando que nós estamos numa universidade pública que tem por grande clientela atender a pessoas também negras e pessoas que têm uma história similares às personagens que estão em Mata Doce.